Olá, boa noite. Estou aqui de volta. Estava morrendo de saudade. Tudo bem, pessoal? Hoje, em primeiro lugar, eu quero desejar um feliz Dia das Mulheres. Que hoje seja um dia muito especial, como todos os dias, porque todos os dias somos mulheres e todos os dias lutamos, né? E que a nossa luta continue firme, que sejamos fortes e resilientes sempre, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre arte no contexto terapêutico com André Bardavil, uma mulher incrível, coreógrafa cearense. Ela é diretora da Companhia das Artes Andanças e arte terapeuta. Eu conheci através de uma amiga, a Esther Sá, o trabalho da Andréa. Eu estou apaixonada e hoje nós vamos falar um pouquinho com ela. E junto hoje também vai estar conosco o Emanuel Barbosa, o nosso professor, futuro professor aqui da Derou Filmes, né? O nosso parceiro. E vamos ver se eles já estão aqui disponível. Só um momento. Vamos ver, chamar as damas, que hoje é o nosso dia, né, Andréa? Cadê a Andréa? Daqui a pouco a gente... Olá, Andréa! Oi, Simone, boa Tudo noite. bem? Deixa eu dar uma Tudo ajustada bem? aqui na minha câmera. Vamos lá. Também. Tudo bem, querida? Que prazer te receber aqui, Andréa. Prazer, muito obrigada pelo convite. Nossa, eu tô honrada por hoje, esse dia muito especial, estar recebendo uma mulher como você aqui na Derou Filmes, viu? Seja muito bem-vinda. Muito grata, muito grata, muito grata a Esté pela indicação, né? Sim. E vocês estão achando muito escuro aqui? Tem essa luz forte que eu não gosto de usar muito, porque fica aqui, mas se É, melhorar, acho eu que acho que melhora fica um melhor com pouco, essa né? luzinha aí. Assim, eu acho que a Tá. gente consegue visualizar seu rosto. Eu tenho um problema também sério que eu tô usando óculos e aí quando eu coloco uma luz muito em cima, eu começo a lagrimar. Aí tem que É, ficar secando os olhos. aqui, ó. Eu não fico secando, eu fico molhando mais ainda. Andréa, eu vou chamar o nosso parceiro aqui para bater o papo conosco, o Emanuel Barbosa. Ok. Só um momentinho, aí eu vou deixar vocês se apresentarem. Você principalmente, que todo mundo eu acho que já conhece o Manu. Manu é nosso queridíssimo aqui parceiro também. Ele é terapeuta também. Eu acho que vai ser muito bacana esse papo. Oi, Manu! Boa noite, Boa Tudo noite. boa noite, tudo bom, André? Olá, prazer, bom? Manuel. Hoje estamos com Prazer. essa mulher que linda conosco, Manu. Sim. Saber um pouquinho da Oi? história dela. Andréa, se apresente para a gente, por favor. Fale só um pouquinho da sua mini biografia. Então, essa parte da apresentação é difícil, porque a gente fica tentando escolher o recorte, né? É, O que que a gente diz que é. Mas, assim, eu gosto de me apresentar, Simone, dizendo antes de mais nada que eu sou criadora, né? Eu sou coreógrafa, porque acho que isso determina o meu olhar, a minha prática em todos os âmbitos, assim. Então, sou coreógrafa, sou diretora de uma companhia aqui em Fortaleza, que já existe há mais de 30 anos, a Companhia da Arte Andanças. tudo. E sou também professora de dança, sou arte terapeuta, terapeuta corporal. E dentro de todas essas nuances, esses desdobramentos que vai sendo possível através e com a dança, né? E aí já exerci muitas funções pedagógicas, de coordenações pedagógicas de cursos também, mas há alguns anos já, de uns 6 anos para cá, o meu trabalho vai se direcionando mais para um recorte terapêutico, né? E aí eu entendo que esse trabalho ele tem uma sustentação, ele é suportado, sustentado por 3 pilares, né? Essa dimensão terapêutica, a dimensão artística e a dimensão pedagógica. Para mim são 3 coisas que não se separam. Se eu não tivesse muito presente na minha formação uma dessas dimensões, o meu caminho seria fundamentalmente outro, né? Então, a professora também é terapeuta, a terapeuta também é professora, também é coreógrafa, e a coreógrafa é professora e terapeuta. E é Sim. isso. Que legal. Que prazer te receber aqui mais uma vez, viu?
Estou bem feliz de você ter aceito. O Eu tô Manu, vendo só uma coisa, Simone, eu fala, queria já dar boa noite, tem um monte de gente fala querida todo mundo, aqui. por favor. Cris, boa noite, arte terapeuta, Clerton, querido, boa noite, Marília, um monte Que de gente querida, é um legal. prazer ter vocês aqui, Ai, que gente. bom. Estou feliz também com esses convidados aí ilustres. Manu, fala rapidinho de você. Muita gente já te conhece, mas como é uma nova live, né? É interessante Tudo você se bom, apresentar. pessoal? Tá me escutando bem? Sim. Tá bom. Então, meu nome é Emanuel, né? Eu também sou terapeuta. Estou trabalhando aí com a Simone nos projetos, então, envolvidos com terapia. Fiquei muito contente com o convite de hoje, porque eu também sou dançarino, né? Que Então, a Simone ótimo! também acompanha. Né? Então, tem essa experiência e como terapeuta também passo muito pela questão da arte-terapia, então acho que a gente vai conseguir ter uma conversa bem fluida aí entre a arte em comum de nós três e mais a questão da terapia e mais a questão da expressão e saúde e tudo que a gente vai conseguir discorrer aí. Né? Mas então, basicamente, trabalho por essas áreas, primeiro pela psicanálise, pelo reiki, tarologia, aromoterapia, então, tudo isso são recursos, assim como a arte, né, para visar um bem-estar. Eu acho que a gente vai conseguir ter um papo aí, um diálogo bem fluido e interessante. Prazer, Legal. Emanuel. Seja bem-vindo sempre, Manu. Então, Obrigado. Andréa, eu vou começar pela pergunta meio óbvia, assim, pelo seu trabalho, que eu estou muito curiosa. Até hoje estava comentando aqui, que eu falei, gente, eu quero participar de algum momento com o André dessa, dessa, dessa terapia, né, que eu achei fantástica mesmo. E fala um pouquinho pra gente, André, da construção poética do visível. Como é que foi que surgiu isso? Conta essa trajetória. Como é Ah, que bom, funciona? eu não sei dizer exatamente quando começou, né? Sim, Sim. mas a construção poética do visível, na verdade, Simone, foi um título de um artigo que eu escrevi há alguns bons anos atrás. Foi o primeiro artigo que eu escrevi que tentava dar conta dessa relação da dança com o filme, com o vídeo, né? Eu trabalhei com a pesquisa de videodança há muitos anos, um parceiro videomaker chamado Alexandre Veras, a gente junto com outros artistas teve um espaço aqui em Fortaleza que foi muito emblemático dessas pesquisas, que foi o Alpendre, Casa de Arte, Pesquisa e Produção, e tentando pensar um pouco essa relação da imagem com o movimento, eu escrevi esse texto a convite de um festival de videodança, que é o Dança em Foco, né? Acho que nas primeiras edições do Dança em Foco. E aí eu gostei muito desse título, ele não fazia uma referência direta à dança, mas ele dava essa dimensão de uma construção do campo de sensibilidade que me agrada muito, porque eu acho que a gente ativa o corpo e amplia a nossa dimensão sensorial para afinar e afiar mais essa percepção, né? O corpo todo percepcionando, digamos assim. E aí, pelas características do meu trabalho artístico, né, que foi um trabalho que foi se desenvolvendo na pesquisa com a dança contemporânea, com os trabalhos psicofísicos na relação teatro-dança, muitas pesquisas energéticas, eu acabei também já há algum tempo descambando muito para a educação somática, para conhecer outras técnicas, e também fui fazendo muitas formações energéticas para o meu processo de autoconhecimento, né, assim, sou reikiana também, Manu, com muita alegria, sou consteladora, sou teta healer, né? Então, assim, esse meu processo de autoconhecimento, ele acabou entrando de uma forma no meu processo de composição, não poderia ser diferente, né? E eu acabei me interessando por uma forma de compor a dança que tratasse muito especificamente de corpos distintos, uma inclusão de todos os tipos de corpos, não me interessava muito por corpos muito técnicos, assim, eu me interessava por desenvolver uma técnica que fosse minha, que pudesse ajudar bailarinos que estavam chegando, mas não necessariamente com a formação clássica, né? E aí o trabalho foi caminhando, até que as pessoas dizem assim hoje, não, mas o seu trabalho sempre foi muito terapêutico. Mas durante algum tempo eu recusei muito isso, né? Tinha a fronteira com a arte e a educação, porque eu também sou educadora, sou freiriana até a raiz dos meus cabelos, assim.
Mas, num dado momento, com os cursos, as formações, era Fran, querida, boa noite. Fran também, coordenadora aqui de uma formação em Fortaleza. Então, era inevitável que esse trabalho ele fosse afunilando, né? Ele fosse ganhando mais uma dimensão de autocuidado, ele fosse se preocupando muito mais com a dimensão da formação humana do que na constituição do virtuosismo técnico, né? Então, através disso, com o tempo, eu fui fazendo vivências coletivas cada vez mais direcionadas pela improvisação, né? O trabalho de educação somática, consciência corporal e improvisação, que era o tripé que formava também ali a base do meu método. E aí, inevitavelmente, um dia me pediram para começar a fazer atendimentos individuais, e eu disse, não vai dar certo isso. Porque o meu trabalho é contato, né? Grupo, é coletivo, são pessoas. E eu, assim, recusei isso durante mais de um ano, até que Ricardo Ché, querido, boa noite, saudades. Então, até que um dia uma pessoa que eu atendia na dimensão coletiva disse assim, olha, eu não vou mais poder fazer o coletivo, eu não tenho mais horário, se você não me atender individualmente, eu vou parar. E era uma pessoa que já estava comigo há muito tempo, né? Então eu falei, não, então eu vou fazer essa experiência com você, mas eu não sei o que é que eu estou fazendo. E aí começou uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Até o momento da pandemia, eu ainda trabalhava muito quando eu tinha tempo nos atendimentos. Eu era mais dedicada ao processo de dar aulas, curso técnico em dança, outras formações livres. Com o processo da pandemia, a demanda pelos atendimentos terapêuticos aumentou muito, né? E eu que também achava ser impossível os atendimentos virtuais, descobri que, além de possíveis, eles podiam ser muito consistentes e podiam ter um resultado muito afetivo, né? Então, foram surgindo cursos nesse processo de 2 anos da pandemia. Eu acabei criando 3 módulos de curso que não são... Os cursos, eles não são para ensinar as pessoas a fazer o que eu faço, porque eu acho que isso não se ensina, né? Mas para partilhar com as pessoas a minha trajetória de vida, quais são as minhas referências, o que eu acho que é pertinente pensar para o trabalho pedagógico, para o trabalho terapêutico, no que é que eu me apoio, na visão de corpo que vem com essa possibilidade terapêutica e, sobretudo, reivindicando, Simone e Manu, de novo o lugar de pensar a dança como cura. A dança serve à cura, né? A gente perde essa conexão com a dança, principalmente na constituição dos trabalhos artísticos, porque a gente vai se concentrando na técnica, né? Arte é técnica, mas a gente vai perdendo a conexão com os espaços de cura, a conexão com a espiritualidade, que tem uma dimensão muito grande no meu trabalho, né? E a gente adoece por isso. Então eu fui entendendo que uma vivência terapêutica com a dança, ela podia e devia reivindicar esse espaço, né, de entender no corpo a dimensão da produção de alegria, entender a palavra cura como uma dimensão de saúde integral, né, e entender que essa característica tão potente, integradora, né, da dança, ela também nos ajuda a organizar e a liberar coisas em todos os âmbitos da nossa vida. E aí a construção poética do visível, então, é uma abordagem terapêutica com a dança. Eu não chamo de técnica, eu digo que é uma abordagem, que é um método, é uma vivência conduzida, né? Ou seja, eu conduzo uma pessoa ou um grupo numa determinada metodologia, e a partir de atingir um determinado estado de dança, como eu chamo, conteúdos traumáticos podem emergir, né? Outros conteúdos que vão surgindo. É uma terapia, um método terapêutico recorrente, processual. Então, ele exige, ele pede, né, uma recorrência. E dentro disso a gente vai estabelecendo e fortalecendo esses vínculos, permitindo que essas dimensões traumáticas e difíceis também possam ir se reconfigurando nesse campo. Falei muito, desculpa. Não, imagina, importante, né, a gente entender esse processo, né, para mim é muito curioso,
né? Eu nunca tinha ouvido nem falar, Andréa, te confesso. Né? A gente Uhum, ouve muito a arte terapia, né? Mas eu já até participei de arte terapia com a música, né? Participei de um uhum. curso uma vez em Porto Alegre, mas com a dança, né? Eu ainda não tinha tido esse contato. É pouco frequente mesmo, sabe? Mesmo na Nossa. formação de arte terapia, eu tenho a formação de arte Uhum, terapia também, o mais comum é você ver a base do trabalho plástico, né? Das artes sim. visuais, assim. O Uhum, trabalho com a dança terapia, ele foi muito conhecido e divulgado pela Maria Fuchs, inclusive o nome dança terapia, ele é patenteado pela Maria Fuchs, que é uma professora argentina, né? Mas hoje em dia você tem vários trabalhos, principalmente por conta dessa junção dança e educação somática, você já tem muitos trabalhos, muitas pessoas trabalhando no campo da dança terapêutica, né? Dessas uhum. vivências mais conduzidas, mais sistematizadas no âmbito da terapia. Sim, sim. Você já tinha ouvido falar, Manu? Já tinha. Então, então, antes de começar a falar, deixa eu avisar que a minha internet pode cortar um pouquinho, qualquer coisa pede ali que eu Tá, repito, tá? tudo bem. Mas achei muito legal tudo isso que a Andrea falou, ela me vem muito em comum e familiar, porque, em primeiro lugar, como psicanalista, a gente fala muito sobre um lugar onde as pessoas não têm espaço, né, para falar. Então, a psicanálise é um espaço que ele cede a isso. Então, no momento em que você tem uma ferramenta como a dança, né, para um acesso terapêutico, independente da sua técnica, independente do que se exija de você que seja apenas um espaço para dançar, já é um primeiro recurso terapêutico válido. Uhum, Não sei como é que é bem a experiência da Andrea com a dança, né? Mas eu que participei muito, via muito disso, essa questão mais da competição do que da partilha, né? No ambiente de dança, digo, nas escolas, nos grupos. Então, às vezes, aquele que não tinha o corpo, não tinha a técnica, era um pouquinho mais gordinho, era um pouquinho mais baixinho, que dentro desse espaço sofre um preconceito, dentro da arte da dança terapia, naquele atendimento, naquele grupo, e mais interessante ainda, como a Andrea falou, no particular, né? Porque a pessoa pode ter, inclusive, um problema com a vergonha para começar a trabalhar. Então, às vezes, o trabalhar sozinho primeiro é esse primeiro passo. Então, acho esse espaço terapêutico para expressão, né, muito válido. Segundo, como dançarino, né, dançarino de casa, né, eu danço em casa, pela minha rotina, melhor forma de você dançar, né? não é justamente isso que você falou, anterior a qualquer coisa que seja o estrutural, o social, a dança sempre existiu, né? A dança sempre foi algo nato, natural, uma forma de expressão, uma forma de indução, como vocês falaram, geralmente é nas artes plásticas que a gente vê o choro, a dor, a mágoa. Então não se ouve falar muito nessa expressão através da dança, mas como dançarina eu já fiz muito isso, né, de através daquele movimento conseguir simbolizar uma dor interna, uma expansão da dor. Então, o trabalho com a arte terapia, ele, né, da dança específico não é comum, como a Andrea comentou, mas eu acho que eu também já pratico isso sem querer, né, e entendo o quanto que isso pode ser válido. Sem contar todos os benefícios do esporte em si, né, da produção de hormônios, da flexibilização, né, tudo aquilo que também causa um bem-estar, é um contato com o próprio corpo, um desenvolvimento da própria percepção, né? Entender o que se é no espaço, mas muito bacana ter esse trabalho de uma maneira mais estruturada, né? Um serviço, digamos assim, para ser oferecido, mais uma maneira de se expressar. Porque para quem é das artes, a gente sabe que são infinitas possibilidades, né? A Simone está aí no teatro, a André então com a dança, eu também com a dança. Então são N formas que a gente pode acessar o que um sujeito está sentindo, o que ele precisa, o que ele quer demonstrar e às vezes não consegue através de palavras. Então, já ouvi falar, né, como eu disse, mas não de uma forma organizada assim, como um serviço a ser apresentado. Então, acho muito bacana a sua iniciativa e o seu trabalho, André. Que continue aí carregando cada vez mais adeptos. E André, me descreve como é que funciona assim um processo coletivo, né? Vocês se encontram no espaço físico, logicamente, aí tem. Dá uma descrição para a gente, que eu estou muito curiosa, te Então, confesso. eu não tô, durante toda a pandemia eu mantive um processo coletivo de grupo fixo semanal, né? Pessoas de diferentes partes do Brasil. Com o retorno dos trabalhos presenciais, eu optei em manter uma vivência coletiva mensal, né? Uma vivência um pouco mais longa, que acontece sempre um sábado por mês.
E nesse caso, eu optei por deixar esse momento de trabalho mais aberto. Então, assim, é uma turma aberta. Podem chegar diferentes pessoas, tem pessoas que estão fazendo já há bastante tempo, há vários anos, mas tem pessoas sempre que estão chegando, né? E como esse trabalho ele tem um caráter mais aberto, ele também tem uma dimensão mais lúdica, né? Ele tem uma dimensão integradora, a gente passa por todo um trabalho de sensibilização, eu trabalho um pouco com contato e improvisação também, embora nesse momento de pandemia eu tenha segurado um pouco, mas quando a gente está trabalhando coletivamente, como é que a gente constrói esse ambiente de confiança, também partilhando isso com outras pessoas, e amplia o nosso universo de escuta e o nosso campo sensorial para possibilitar que isso interaja de uma outra forma, de um outro lugar, né? Então eu trago alguns exercícios, algumas práticas de sensibilização corporal, algumas vezes com contato, outras vezes com exploração de espaço, privação de sentidos, e a gente vivencia o roteiro da prática, né? Que é um roteiro pré-estabelecido, né? Que dura em torno de 45 minutos, é o mesmo roteiro da prática individual, com a diferença que quando você chega mais para o final, você tem as pessoas ali interagindo, então o momento do contato se diferencia do momento individual. E a prática individual, ela pode acontecer tranquilamente, não precisa de muito espaço, eu descobri isso nesse momento pandêmico, né? Então, normalmente eu atendo as pessoas no próprio quarto, as pessoas deitadas na cama, né? Que tudo. E é nesse espaço que a gente faz a sessão, né? Mesmo quando ela fica de pé, ela está ali no quarto. Ah, não quero fazer no quarto, então pega um pedaço de chão ali, forra com as almofadas. E aí a sessão acontece ali. E não trabalho, Simone, com repetição de movimento, com nenhum enquadramento técnico. Tudo que eu faço é técnico, mas a pessoa não precisa saber disso, né? Então, assim, o que é que vai emergir dali? Como é que eu vou conseguir, através da minha experiência, propiciar que aquela pessoa acesse muito mais dos seus dons e habilidades expressivos ali, né? Então, é um trabalho que é muito focado na respiração, na consciência corporal, trabalho de tônus, trabalho de peso, trabalho de variação de nível, até que a pessoa se coloca de pé e aí a gente vai vendo o que é que vai surgindo a partir disso. Mas é tudo a partir do que a pessoa traz. Apesar de eu estar conduzindo, estimulando determinadas circunstâncias, o que a pessoa vai trazendo vai determinando também o que eu vou continuando, né? E esse exercício de entrar em contato consigo mesmo é um desafio, né? Assim, então eu também tenho formação em outras abordagens, como a experiência somática, que é uma técnica de renegociação de trauma. E aí, às vezes, quando eu sinto que a pessoa está num estado que precisa de uma outra abordagem, ou de um exercício mais sistêmico, eu trago a constelação, eu trago a SE, a experiência somática, e vou trabalhando com o que aquele corpo, e corpo é sempre corpo-mente, né? Está evidenciando, está emergindo como conteúdo. Mas eu acho que isso que o Manu falou é muito importante, inclusive é uma diferenciação que eu faço questão de trazer nos cursos, porque eu acho que tem sempre uma zona muito confusa, né? Tem uma disputa ali de mercado, digamos, uma reserva de mercado entre arte e educação, arte e terapia, né? Todo mundo puxando a corda um pouquinho para o lado. Cris está dizendo, obrigada, querida. Obrigada, Cris. Então, nessa zona fronteiriça, às vezes indeterminada, eu costumo dizer assim, didaticamente fazer essa diferenciação. A manifestação expressiva ela é diferente da manifestação artística. Quando a gente fala de arte, invariavelmente a gente fala de técnica. Não existe arte sem técnica. Né? Porque é um trabalho, isso envolve códigos, símbolos, signos, produção de linguagem, composição, elaboração de vocabulário, repertório, seja qual for a linguagem que você esteja falando, teatro, dança, circo, enfim, tudo envolve um sistema de códigos pré-estabelecido que você precisa estudar e ter habilidade para manejar, né? Mas a dança como manifestação expressiva não, né? Os nossos dons expressivos, eles não só
podem como devem ser acessados e utilizados. Quando nós não nos exprimimos, nós adoecemos. Algumas pessoas têm a facilidade, a necessidade de fazer isso mais enfaticamente com o corpo. Outras pessoas não. Eu acho que o que importa é que a gente separe e preserve a dimensão expressiva como um espaço que não só nós sabemos que temos direito, que nós sabemos que temos que ir lá, mas que nós seremos mais felizes e saudáveis à medida que a gente disciplinadamente visitar esse espaço mais vezes. Que nem a gente toma banho todo dia. Sim. Você já se exprimiu hoje? Você já botou alguma coisa para fora hoje? Você já mexeu energia no seu campo? Você já reconfigurou, né? Então, eu acho que essa diferenciação entre manifestação expressiva e manifestação artística, ela nos possibilita deixar com que cada coisa exista no seu lugar. Quando eu estou dando aula de composição coreográfica, eu estou lá falando de técnica para os meus alunos. Quando eu estou dando aula de história da dança, eu estou falando de técnica. Mas quando eu estou no espaço terapêutico, eu estou falando de um outro lugar. E aí o meu cuidado também para que a minha base epistemológica não seja branca, eurocêntrica, patriarcal. Então, de que lugar eu estou entendendo a dança como cura, né? Porque a nossa ancestralidade já está dizendo isso desde sempre. As nossas etnias já estão aí dançando, fazendo da dança a comunicação com o divino há muito tempo. As nossas comunidades quilombolas também. Então, assim, qual é o espaço que a gente reivindica para entender que essa conexão com a transcendência, ou o que você quiser chamar de inconsciente, de energia, de subjetividade, enfim, isso aí precisa do movimento. É em movimento que a gente se equilibra, se organiza e se transforma. Que legal. Uma vez eu participei, André, de um grupo de roda de dança, assim, também livre, né? E foi tão libertador, assim, tinha gente de tudo que era idade, assim, até crianças, idosos, né? Então eu acho que a dança é muito universal também. Eu acho que a arte em si, né, é muito universal. Mas a dança, ela te conecta, né? Ela vai te conectando com você mesmo, lógico, e com o outro ali quando você está no coletivo, né? Por isso que ela amedronta, né, Simone? Né? Dá medo, né? É verdade. Você mexeu o corpo, você mexeu tudo que você já foi, tudo que você ainda vai ser. Não é todo mundo que segura a onda de mexer nisso, assim, né? E tem, como o Manu falou, tem algumas pessoas tímidas, né? Às vezes que tem essa dificuldade, não sei se você falou dessa questão da timidez, né? Vejo muito no teatro, quando eu trabalho com jogos teatrais com as crianças, que aí tem crianças que tipo, ficam se movimentando, mas ficam meio receosa. Ah, mas eu não sei dançar. Opa, como assim? Sabe sim, é só fazer um movimento que já é uma dança, né? E eu fico imaginando esses grupos que você tem trabalhado, essa questão da terapia, né? Que deve ser fantástico esse descobrimento, né? Da pessoa ali naquele momento, né? Muito cartático, né? Posso usar esse termo, né? Pode. Mas eu acho também que é importante, talvez, a gente destacar, um beijo, Jaque, que parece que quando a gente acessa isso, a gente descobre isso, a gente se salvou, né? Assim, mas nos é dado esquecer todo dia, principalmente as mulheres, né? Então, esse é um exercício que ele precisa estar acontecendo, sabe? Movimentar o corpo, entrar em contato consigo, fazer conexão consigo mesmo, com a espiritualidade, é algo que a gente tem que estar lembrando o tempo inteiro, porque o Deleuze tem uma frase que eu gosto, que ele diz assim: as instituições são danadas para nos informarem afetos tristes, né? A gente vai perdendo o nosso vício, a nossa vitalidade, a gente vai trancando musculatura, hipertrofiando, a gente vai aqui fechando tudo para conseguir se defender. Então tem que ter um trabalho que vá abrindo. Senão a gente de fato não vai mexer, porque a gente está aqui na defesa, né? Como é que você solta? E com tanta violência, eu destaco o trabalho com as mulheres, assim, eu atendo homens também,
com muito prazer, mas o trabalho com as mulheres é de uma dimensão tão libertadora, né? Porque você sentir que você movimenta o seu corpo quer dizer sentir que você produz vida. É que nem quando eu dava aula de videodança, e eu defendia, aliás, nas minhas aulas de dança eu defendo isso, que todo mundo tem que pegar numa câmera e tem que ter a experiência de fotografar um pouco o mundo, porque quando você descobre que você produz imagem, você descobre que você produz mundo. E essa descoberta do poder da elaboração da linguagem é muito, muito, muito libertador. Né? Então, semelhante à produção de imagem, tem essa produção de alegria no corpo. Com a abordagem sim, a prática é isso, mas nas sessões individuais você tem mais coisas que eu agrego. Por exemplo, eu fotografo sessões, a gente trabalha sobre essas fotos, a pessoa escreve a partir das fotos. Então, se cria como se fosse um processo autopoético de invenção de si e do mundo. Você está ali reinventando o que você pensa sobre si mesmo, elaborando uma forma de dizer sobre isso, se dizendo a partir disso e dialogando com o mundo a partir dessa sensação de descoberta com o corpo, né? Eu acho que isso é muito libertador. Fala mais um pouco sobre essa questão da videoarte também, que é minha área também, eu trabalho com audiovisual. Sou suspeita, né? Sou muito suspeita. Você falou que lá nos primórdios você começou com arte, com videoarte, né? Nem nos primórdios. A gente teve uma ONG aqui em Fortaleza chamada Alpendre, que durou de 1999 a 2012. Né? Éramos vários artistas de várias áreas, literatura, artes visuais, mas, sobretudo, o vídeo e a dança, né? Então, a gente produziu muitos trabalhos de videodança, de videoarte, né? Fomos pontos de cultura, viajamos o Brasil todo dando aula. E é por isso que eu digo que o meu olhar ele é muito determinado também, ele é muito treinado para olhar para o movimento e para as coisas e para a produção de beleza. Eu acho que é muito importante produzir beleza e mostrar para uma pessoa, além da pessoa se ver bonita numa foto, de que ela também produz isso. Porque isso é um poder, isso é um dom. Né? Então, o trabalho com a arte tem uma referência que eu uso muito, que é a Sueli Ronick, né, que é uma psicanalista deleuziana, que me serve muito no meu trabalho artístico, no meu trabalho terapêutico. A Sueli fala muito da importância da desestabilização no processo artístico e no campo terapêutico. Ela diz que a desestabilização não é uma coisa que o artista deve temer, pelo contrário, é uma pérola negra. É algo que é o nosso material de trabalho, né? E eu acho que isso vale para o campo terapêutico também, porque o que a gente faz como terapeutas ali, nessa circunstância, é ajudar o cliente a suportar a condição de vida, a se fortalecer nisso, a criar um continente seguro para lidar com essas dimensões mais traumáticas e difíceis da vida. E nesse âmbito, a arte também já faz isso, né? Todo mundo tem esse feitiço sobre o processo criativo. O processo criativo. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com arte educação, todo mundo salva, resgata, né? A palavra resgata, que eu tenho horror a essa palavra. Resgata a autoestima, resgata. E aí, na verdade, a gente tem muito mais tempo diante da instabilidade do que do prazer, né? Então, assim, eu diria que é muito tempo de trabalho, de autoconhecimento, para pouco tempo de orgasmo dentro do processo artístico, né? Mas é esse processo de autoescavação e de criação de um novo olhar sobre o mundo que nos permite lidar com mais tranquilidade com a desestabilização, né? Então, me parece que isso nos coloca num mundo de hoje, onde muita coisa está ruindo e muita coisa ainda vai ruir, né? As pessoas pensam assim, a pandemia acabou. Agora é que a coisa vai começar. Porque o quanto que a pandemia desorganizou a saúde mental de tanta gente, famílias,
sistema financeiro, muita gente tendo que fazer troca de carreira, muita gente perdendo coisas, muito luto, muito luto. Muito. E uma sociedade ocidental que é muito pouco habituada a lidar com as questões de morte, né? Então, me parece que o trabalho do artista, o trabalho do terapeuta hoje em dia, ele vai fazer muita diferença para conseguir ajudar na lida com essa desestabilização. É verdade. Eu acho um trabalho fantástico, assim, dos arteterapeutas. Eu, lá no início, assim, lá com meus 17 anos, eu pensei em fazer psicologia. Sempre gostei muito e tal. E eu falava, gente, terapia precisa, todo mundo precisa fazer terapia, todo mundo, né? Qualquer tipo de terapia, né? Porque é fundamental, né? A gente ter esse entendimento pessoal e até para entender o outro, né? Se você tem essa dificuldade de se entender, né, de se encontrar, é muito mais difícil, né, Manu? O que você acha, Manuzinho? Ai, então, viajei aqui na expressão da Andréa, né? Eu tentei Nossa. colocar uns quatro pontos aqui que eu achei muito interessante, né? E eu acho que então tem a ver com tudo isso, né? Por isso que eu digo que eu acabei viajando no raciocínio. Então, o primeiro ponto, né? Puxando um pouquinho para o meu lado, para a questão do reiki, a gente tem um centro de energia, um chakra, que ele é totalmente voltado para isso, né? O Svadhisthana é o segundo chakra e ele está relacionado com a expressão não verbal. E também é um chakra que é responsável pelas emoções. Então, aqui, como a Andrea comentou, né, a questão de como saber desse trabalho dela, o quanto que elabora uma coisa numa foto, e o que a pessoa vai descrever sobre aquilo, o quanto que vem dessa expressão não verbal, que às vezes eu não consigo sentar e, né, e falar para o psicólogo, para o amigo, aí eu sinto isso. E ali na dança, naquela foto, né, que eu consigo, então, fazer esse trabalho, né? E, ao mesmo tempo, então, esse centro de energia, ele está muito relacionado, né? A tradução dele é morada do prazer. Então, como a Andrea comentou, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. O prazer, o autoconhecimento do nosso corpo, a liberdade de acordar e conseguir preparar um café dançando e cantando. E, né, parar em algum momento do dia, como a Simone me acompanha, de vez em quando abre um story e eu estou ali dançando. Né? Então, não tem que ser algo que se limita ao grupo de dança toda terça-feira, 7 horas da noite. Não, é algo que eu tenho que fazer como conexão comigo mesmo. Né? Isso desenvolve e abre diversos campos, que, como a Andrea comentou, o próprio patriarcado, a sociedade, a cultura, coloca principalmente na mulher, como ela falou, né? É o maior público dela. E realmente é o público que é mais afetado pelo patriarcado, pela cultura, pela sociedade, a ponto do que da mulher se sentir culpada. De ser, de existir, de sentir, de se expressar. De ter prazer, né? Não, nem, né? Isso aí é outro ponto que se eu parar para falar, a gente vai sair do caminho da live. Mas tá tudo relacionado nesse centro de energia. Prazer, autoconhecimento, expressão não verbal. A gente vê isso na dança, né? Por exemplo, as danças mais antigas, como é a dança do ventre, ou danças ciganas, estão muito relacionadas com essa questão do ventre, desse chakra. Então, né, aquele negócio da novela, da sedução, o quanto que a dança chama, o quanto tem essa questão do olhar. Então, acho que é um trabalho muito bacana, que já linka com o meu próximo ponto. Foi sobre, como a Andrea comentou, de que são dois trabalhos diferentes. A arte-terapia e a arte enquanto técnica. Né? Porque, como terapeuta, a gente diz exatamente isso. Existe uma lógica, um padrão que a gente estuda. Né? Quando estuda arte, tem uma técnica. Mas, antes de qualquer coisa, é essencial e vital considerar a subjetividade de cada sujeito. A limitação de cada um. Né? Então, é um processo terapêutico onde um tem mais facilidade de se abrir, mas outros talvez vai levar um pouco mais de tempo. Então, eu não consigo aplicar a mesma técnica para todo mundo. É preciso que se olhe para o sujeito como algo totalmente subjetivo, né? Como uma construção totalmente subjetiva, conseguir trabalhar com base no que ele consegue trazer. Então, é esse outro ponto, né? Que tem que concordar com essa psicanalista, então, que a Andrea trabalha, sobre o quanto que é de negativo que aparece é essencial, porque a psicanálise ela trabalha justamente com isso. Né? É justamente o feio, é justamente o dolorido, é justamente a parte que a gente por esconder que é o mais interessante na terapia. Porque é isso que dói. É isso que gera um sintoma que eu não consigo expressar, que gera uma tensão, que gera uma falta de, né, uma culpa, que gera enfim, todos os males que a gente vê que a falta de terapia, como a Simone falou, proporciona. Então, lidar com isso no processo terapêutico e, ao mesmo tempo, não poder conduzir, como eu falei anteriormente, é que se encontra toda a beleza da terapia.
né? É o que transforma todo atendimento, toda a arte, né, toda a terapia em si em algo belo, totalmente subjetivo. É escutar e entender a limitação daquele, trabalhar em cima daquilo e conseguir trabalhar com o que aquela pessoa traz, né? Com aquela dor, com aquela mágoa que às vezes não vem numa expressão. Então, acho que realmente a arte, a terapia, a arte e terapia, né? Acredito que realmente são salvações, né? Como a Andrea comentou, o meu público realmente não diminuiu com a pandemia, muito pelo contrário. A procura aumentou, né? Porque essas questões foram mais repensadas, essas necessidades foram mais repensadas. Então, esse contato consigo mesmo, com um tempo dentro de casa, com mais tempo consigo, né? Enfim, esse tempo pandêmico proporcionou, fez justamente as pessoas enxergarem isso. O quanto elas não se autoconhecem, o quanto elas não se tocam, o quanto que elas se sentem e o quanto que elas não conseguem elaborar tudo que elas passam na vida. Né? Tá tudo imerso no cotidiano, acorda, trabalha, vai pra rua, vive e não fala, não verbaliza. Aí o corpo fala, né? Vem a tensão, vem as doenças psicológicas, vem depressão, vem ansiedade, estresse, enfim, todos os males que a gente vê aí na sociedade. E é muito interessante porque dentro da psicanálise também a gente tem um processo que é a sublimação, que é justamente quando eu consigo converter a minha dor, o meu problema, ao invés de eu me tornar aquela pessoa que se amargura, por exemplo, que a gente vê muito comumente, né? Uma pessoa que passa um processo, enfim, um trauma na vida e depois repete isso, a arte-terapia ela proporciona uma forma de extravasar aquilo saudavelmente. Né? Então a gente vê nas coreografias, a gente vê, né, no palco momentos de choro, de dor, de violência, né, de submissão, então é uma maneira saudável de expressar aquilo, às vezes sem precisar de uma palavra. Como a Cir comentou, né, sobre o interesse essa questão da audiovisual, então como que o audiovisual que ela trabalha e a dança proporciona essa expressão, que às vezes não precisa falar. A gente vê na expressão do rosto, na expressão do corpo, no movimento do rosto e do corpo o que se precisa transmitir. Né? Às vezes a gente não precisa de mais nada, não precisa de um pedido de socorro. Um olhar já diz tudo. Então eu acho que é justamente conseguir olhar com essa subjetividade, com essa leveza que a terapia ela proporciona. Seja a arte, seja a terapia, seja a arte-terapia. É esse lugar de poder ser olhado na sua subjetividade. Naquele lugar que eu não encontro na sociedade, que eu não encontro no cotidiano, que eu não consigo me expressar. Nesse momento arte-terapêutico, nesse momento terapêutico, então eu consigo trabalhar de N formas esse processo que eu tenho. Acredito aí que são os campos de expansão e de salvação para o futuro, né? A arte e a terapia. André, e aí em Fortaleza, esses movimentos eles são muito intensos, assim, né? Eu não conheço Fortaleza, estou louca para conhecer Você está em Fortaleza. Florianópolis, Estou é em isso? Florianópolis, isso. Tenho grandes amigos da dança em Florianópolis, pessoas muito É, queridas. legal. Então, o movimento de dança em Fortaleza é muito forte, né? Ele é um movimento político também, assim, a gente costuma dizer que tudo que foi de políticas públicas para a dança aqui foi com muita luta. A gente brinca que as pessoas da dança em Fortaleza não podem dormir, fechar os dois olhos ao mesmo tempo, tem sempre que ficar um aberto, né? Nossa. Porque senão... Mas isso possibilitou iniciativas no campo da dança muito consistentes. Você tem, por exemplo, um itinerário formativo todo gratuito hoje em dia. Você tem dança no ensino básico, você tem curso técnico em dança, você tem uma graduação na Universidade Federal. Então, Legal. você tem equipamentos com processos consistentes de ensino da dança, tudo isso gratuito, né? Assim, você tem o movimento das academias. De fato, o Manu colocou essa questão da competição. Eu até lembro muito isso em História da Dança, que na verdade a origem da dança cênica ocidental, né, aqui para a gente falar do Ocidente, que a primeira dança codificada no Ocidente foi o balé clássico. Ele já nasceu num contexto de elite de competição, né? Os entretenimentos da corte, as pessoas se formando em torno do rei, quem dançava para o rei tinha mais status, e quem dançava melhor e bem tinha mais posição ali na corte. Então, infelizmente, a gente herdou gerações, parece que isso vem no DNA, o ensino da dança, ele acaba privilegiando a dimensão técnica e você acaba pensando que a técnica, ao invés de ser um meio, ela é um fim. Perfeito. Certo? Quando, na verdade,
toda técnica, independente do uso que se faça dela, ela é um meio, né? Então, a questão não é assim, o balé clássico é uma técnica opressora e a dança contemporânea é uma técnica libertadora. Eu já vi professores de balé clássicos muito mais emancipados, digamos assim, do que alguns professores de dança contemporânea que são altamente tirânicos, né? Então, assim, na verdade, me parece que tudo isso considera ainda uma dimensão hierárquica, né, vertical, que é exatamente o que no campo, por exemplo, de uma pedagogia da autonomia, como o Paulo Freire traz para a gente, precisa ser inicialmente desconstruída. É aí que eu digo que a minha experiência com a pedagogia, eu tenho um curso de pedagogia incompleto, né, mas na veia, assim, ela serviu muito para a minha prática como professora de dança, porque eu sempre me perguntei de que lugar eu estava falando. Né, assim, de que lugar eu estou falando? Né, até para assinar, assim, durante há muito tempo que, dentro, por exemplo, da ficha técnica da companhia, não é bailarino, é intérprete criador. Legal, porque eu estou trabalhando ali com o que a pessoa está trazendo, é o material dela. Isso. Muito bom. Né? Eu estou compondo a partir do meu olhar, da minha escolha, mas com uma coisa que não me pertence, com uma coisa que é dela. Então, assim, eu acho que isso também parte por uma construção ética, porque ética e estética não estão desvinculados, pelo contrário, estão muito juntinhos, né? E que vai determinando as práticas. Então, me parece que se o ensino da dança ele ganhasse um pouco mais de consistência em outros campos de saber, focando a dimensão técnica não como um fim, mas como um meio, todos nós dançaríamos, todos nós ganharíamos. As pessoas cresceriam, passariam pelas academias, por exemplo, sabendo que podem dançar até ficarem velhinhas, que não precisam parar de dançar quando fizerem 18 anos, porque o corpo não vai mais responder. Então, assim, as academias teriam alunos a vida inteira, né? A gente seria feliz porque a gente estaria vendo pessoas de todas as idades manifestando o seu potencial de alegria, certo? Então, me parece que isso foi um dado cultural muito assimilado, aqui, naturalizado, né? E que me parece que exige um esforço nosso no sentido de desconstruir. Isso não quer dizer que, no âmbito de festivais competitivos, por exemplo, você não tenha pessoas com boa intenção, você não tenha iniciativas, né? Eu tive a oportunidade de ser curadora do Festival de Joinville durante 3 anos, que é o maior festival competitivo, né, do mundo. E as pessoas me perguntavam assim, mas você vai aceitar? Você vai estar lá no festival competitivo? Eu recusei durante muitos anos, né? Sim. E em reverência a um grande amigo, Roberto Pereira, que era um crítico de dança que trabalhou no Festival de Joinville, eu me comprometi de ir, o Roberto acabou falecendo e eu não quis voltar atrás na minha promessa. E fui. E trabalhei lá dentro com o que eu podia, né? Para trazer um pouco mais de consciência sobre essas dimensões hierárquicas e essas dimensões do ensino da dança. Mas é muito importante a gente pensar, gente, que aí o Foucault ajuda nessa hora, né? Ajuda muito a entender um pouco o nosso espaço de trabalho. Tem uma definiçãozinha que eu gosto muito, que é essa diferenciação entre relações de poder e relação de dominação, né? Todos nós estamos em relação de poder. Não adianta pensar, eu vou sair, eu não tenho relação de poder. Temos. Mas o que o Foucault vai dizer assim, muito rasteiramente, eu aqui comentando, é que as relações de poder elas são reversíveis e imóveis, enquanto que as relações de dominação são irreversíveis e imóveis, sabe? Então, me parece que essa dimensão do que é reversível e imóvel é a dimensão da troca. E é onde eu acho que vale a pena se colocar, inclusive como terapeuta. Porque eu não sou do campo que diz que o terapeuta tem que ser absolutamente distanciado do cliente. Eu acho que existe uma partilha, existe uma afetação, uma dimensão de afeto que se estabelece. E eu acho que isso é um tecido afetivo que a gente vai bordando junto também, sabe? Claro que com limites, com as devidas proporções, mas não podemos desconsiderar isso, né? Legal. Tem um monte de gente aqui falando. A Cris está falando aqui. O que ela falou aqui? Eu não consigo ler. Cris, Então, que a minha pedagogia também é atravessada pelo Foucault.
Que legal. É, E essa tríade, né? Eu li ali no teu blog que você trabalha muito com essa questão da arte, a terapia e a pedagogia. Elas estão juntas isso. ali, né? Como é que é isso, né? É muito É curioso. visceral. Imagino. É Nossa, é muito visceral. forte, Para né? mim, É essas muito coisas elas potente. não se separam, né? Muito obrigada, Cris. Muito obrigada. Eu, essas coisas para mim elas não se separam porque assim, eu acho que você só é um bom professor quando você é um bom aluno. Eu sou uma boa aluna. Eu adoro estar na função de aprender Legal. sempre. A gente está sempre aprendendo, Sim, gente. Esse é o melhor da vida. Tem sempre, sempre tanto. sempre. Para tudo que a gente sabe, tem sempre um campo enorme do que a gente não sabe. Então, a gente conseguir olhar para as coisas com curiosidade. Para mim, a curiosidade é uma dimensão necessária da vitalidade. Eu Sim. sinto que eu tô viva quando eu tô curiosa, quando os meus olhos brilham, né? Pelo trabalho de outra pessoa, por algo que eu não sei, pelos encontros, né? Sim. Uma vez, recentemente, numa live, me perguntaram assim como é que eu lidava com essa dimensão efêmera da dança, porque a dança é uma arte diferente do cinema, diferente da literatura, por exemplo, que você faz um produto, ele fica ali. Você faz o Uhum. filme, ele está ali, né? O diretor não Sim, vai mais mudar aquilo. Você sim. escreve o livro, foi a Tércia Montenegro, que é uma escritora maravilhosa daqui, que me fez essa pergunta. Ela escreve um livro, daqui a tantos anos o livro vai estar do mesmo jeito. Ela pariu a obra, digamos assim, Aham. mas a dança, como é isso? Você coreografou, dançou aquilo naquela noite, amanhã já não vai ser mais nada daquilo. Não adianta você gravar, não adianta você ter foto, você ter vídeo, não é aquilo. Né? E aí eu nunca tinha pensado sobre isso, mas eu respondi para ela uma coisa que fez muito sentido para mim, que eu quero elaborar um pouco mais. Eu disse assim, eu acho que talvez eu tenha lidado com a dimensão da efemeridade exatamente pensando num espetáculo como um ponto de encontro. Um dos encontros possíveis num processo que nunca acaba. Então, isso para mim é comum nessas três dimensões, né? Dar aula para mim é encontrar. Estar na função terapêutica é encontrar. E ser coreógrafa, para mim, é possibilitar encontros. Então, na verdade, eu vou criando contextos e situações para favorecer esses encontros. Porque eu sei que eles me alimentam, eles me nutrem, e eu não vivo sem eles. Né? Então, assim, é por isso que eu digo que as três coisas, elas não se separam. Porque como terapeuta, por exemplo, eu comecei, ano passado, os processos imersivos. Uhum. E aí eu crio uma imersão, uma vivência imersiva, como eu crio um espetáculo. Que músicas eu vou usar? Eu monto as minhas playlists de sessão Que legal. pensando dramaturgicamente, Ó, né? as... Como é que isso aqui se liga com isso? O que que isso vai Sim. ativar na pessoa? Como é que a gente vai trabalhar? Para mim, essa dimensão do cuidado que faz Uhum. com que a dramaturgia de um espetáculo, por exemplo, aconteça de uma forma. A dramaturgia, tecnicamente, a gente define como um nexo de sentido Uhum. nessa circunstância, né? Então, a É. dramaturgia, para mim, ela tem muito a ver com modos de fazer e modos de existir, certo? Sim. O meu modo de fazer influencia meu modo de existir e vice-versa. Meu modo de existir influencia o meu modo de fazer. Então, para mim, quando eu digo que arte e estética estão grudadinhas, estão mesmo. Assim como Sim. arte e vida, que não se separam. Teve um momento, se lá no começo da codificação do balé clássico, por exemplo, no Ocidente, a arte começou a se separar da vida, Uhum. teve um momento no meio do século XX, depois de duas grandes guerras, depois da alma do mundo muito ferida, que o campo da arte passou a reivindicar essa junção outra vez. A partir da década de 60, 70, quando surgem os direitos humanos, quando surge o destoque, quando você vê os movimentos paz e amor, aí você começa a ver um discurso de arte, você começa a ver manifestos no campo das artes, que reivindicava essa junção arte e vida outra vez. E eu acho que nós somos filhos disso, todos nós. Verdade, verdade. Nós somos filhos dessa geração, Que bom, né? né? Eu adoro essa possibilidade. E acredito.
E André, uma Só coisa, registrando, Simone, mais pois gente que está não. chegando aqui, Ah, querida. vamos falar com eles. Paulinho Prazer. José, meu amor, quanto tempo. Cris, sempre carinhosa. Wilson, psicólogo. Renata, Oh, coisa prazer, queridos. linda. Sejam bem-vindos. Muito bom estar falando com essa mulher incrível aqui. Estou aprendendo um monte de coisa, né, Manu? É sempre muito bom, né? Essas lives têm nos aquecido o coração, assim, sabe? Porque a gente ainda está numa pandemia, né? Eu queria muito poder ir até Fortaleza e fazer presencialmente e vice-versa. Eu queria muito poder, um dia que você Eu pudesse quero vir muito aqui. voltar em Floripa, tá nos meus Volte, planos. volte. Já está Já feito o fiz convite. espetáculo, já Vem tive fazer aqui muitas o vezes workshop aí, aqui na adoro, Dero, amo, amo. tá? Já está aí convidadíssima. Vamos articular isso em breve. Ô André, uma coisa. Nesse processo terapêutico, você trabalha com todas as faixas etárias ou não? Bom, no momento eu não estou trabalhando com criança, mas por uma Certo. opção mesmo, porque eu acho que Aham. eu comecei atendendo pessoas mais velhas, assim, pessoas mais Uhum. maduras, adultos. Eu já Uhum. experimentei trabalhar com adolescentes, agora eu fui entendendo um pouco o perfil do trabalho, né? Assim, Sim. é muito importante que o trabalho com dança terapêutica não pode ser assim uma coisa que o pai decide colocar a filha ou o filho, Uhum. certo? Sim. E não é um espaço terapêutico assim que, por exemplo, a pessoa vai vir, a pessoa tem que vir todo dia e tem que fazer. Não é assim que Uhum. funciona, porque o trabalho com o corpo, ele exige uma série de negociações Uhum. internas. Então, assim, é muito difícil um adolescente, por exemplo, se dispor a um trabalho corporal no momento em que tem tanto conflito acontecendo, né? Sim. Crianças, por uma escolha minha mesmo, de nesse momento não estar voltada para esse campo, mas eu acho que seria muito bacana que isso pudesse acontecer, né? Uhum. Então eu tenho trabalhado mais com adultos e não tem nenhuma contraindicação, por exemplo, para pessoas mais velhas fazerem, porque, como eu falei, é um trabalho de baixo impacto, um trabalho que a pessoa mesmo vai se autorregulando e vai fazendo na medida do que ela consegue, né? O foco não é na limitação, mas na potencialidade. Então, assim, cada um vai fazendo a partir do lugar que está disposto. Inclusive, assim, as pessoas têm essas ideias, né? Ah, muita gente pensa que é uma aula de dança. Eu Uhum. sempre tenho que desconstruir um pouco essa expectativa. Mas, olha, Sim. não é uma aula de dança, né? Algumas pessoas às vezes me conhecem no lugar de coreógrafo e têm essa expectativa de fazer uma sessão individual como se eu fosse Uhum. coreografar ou como se eu Sim. fosse, né? Sim. Então, colocar essa dimensão terapêutica no lugar, a pessoa entender que a gente vai conversar, que tem algo que vai acontecer, que é recorrente, que eu não vou estar montando nenhuma coreografia para ela, que eu não vou estar contando 5, 6, 7, 8, né? Tem um primeiro trabalho de desconstrução aí, né? Mas Uhum. a partir disso, qualquer pessoa pode fazer, né? Que legal, que legal. Andréa, eu ficaria aqui mais uma hora conversando com você. Mas olha, um papo incrível. Estou muito feliz de ter tido esse encontro contigo. A Esther Sá comentou sobre você Uma e querida, uma grande artista ela também. falou: Nossa, Simone, você precisa convencer a Andréa a vir bater esse papo, né? Porque é muito importante, né? Dentro das terapias, trabalhar a arte, né? Eu adoro, né? Eu amo as terapias e agregar a arte, a terapia, para mim, eu acho que é a melhor junção ali, né? Mas então, Andréa, fala pra gente onde que a gente pode te encontrar, fala aí para o nosso público, Então, né? Se as Wilson, pessoas podem fazer online, né? Eu já quero daqui a sim, pouco falar em particular para a gente fazer algumas coisas assim, tá ótimo. viu? Bom, gente, eu não tenho ainda plataforma, essas coisas, site, então assim, as pessoas me encontram na dimensão da vida. O meu Instagram sou eu, não sou eu e o profissional, sou eu e eu mesma, né? No Legal. Facebook também. Então, os meus cursos, eles sempre são com vagas muito limitadas, porque eu preciso da interação, eu não dou conta de muita gente fazendo, então são Uhum. sempre 15 vagas no máximo. E de quando em quando eu abro o módulo 1, vai ter um módulo 1 em maio, né?
E é uma porta de entrada para várias outras coisas, né? Então, a pessoa pode entrar pelos cursos, o primeiro módulo é teórico, o segundo e o terceiro módulo são práticos, tem as vivências presenciais aqui em Fortaleza, tem os processos imersivos que eu comecei ano passado, deve ter uma outra imersão no segundo semestre, e tem as sessões individuais que podem ser também presenciais e virtuais, né? E aí dentro disso, à medida que vai entrando, outras possibilidades de encontro vão acontecendo, tem grupos mais específicos, mas eu acho que o mais importante é pensar como cada um se interessa e pode fazer da dança uma recorrência na sua vida, né? E aí a gente pode conversar depois em outros campos, em outros espaços. Muito, muito obrigada. Um prazer imenso conhecer vocês. Manu, uma preciosidade, viu? Que a gente possa muito em breve se encontrar, comendo umas ostras aí na Floripa. Sim. Agora o Manu está com espaço aí na Guarda do Embaú, um espaço incrível. Que ótimo. Quem sabe a gente não te recebe lá, né, Manu? Isso, muito bom. por favor. E aí já vi que tem bastante papo, né? Perto da praia. Delícia. Que bom esse encontro, gente. Muito bom mesmo. Manu, você tem mais alguma pergunta para André? Aliás, perdão, você tem alguma pergunta para a Andréia, né? Não, gente, eu achei aqui incrível, uma identificação maravilhosa, né? Estando nesse meio campo entre artista e como terapeuta. Meu pensamento é tudo isso, né? A relação com a dança, a relação com o terapeuta, a relação do terapeuta com o aprendiz, a questão da expressão, do que se exprime, como se trabalha, é tudo incrível, sabe? Assim, ó, se a gente estivesse na mesma cidade, eu te recomendava todos os meus clientes, né? Mas, como eu disse, a questão do online, né? Vou estudar um pouquinho isso. Inclusive, olha, tem gente de Florianópolis que fez online. Que legal. Tem pessoas Vou conversar com vocês justamente ver sobre isso, porque, como eu falei, eu estou maravilhado assim, com a possibilidade. Muitas das pessoas que me acompanham como terapeuta sabem que eu danço, então eles perguntam se eu danço em algum lugar, se eu dou aula, se eu dou... Não, gente, eu danço para mim, como terapia. Então, bom saber que tem alguém que é terapeuta e que induz, ensina a fazer isso, né? Então, já vai ser uma recomendação aí, né? Incrível o seu trabalho, como eu falei, foi de uma identificação assim surpreendente com as minhas ideologias, né? Então bateu tudo aqui, vou esperar essa visita aí para a gente começar o Oscar e a gente conversar mais, né? Muito grata, querida. Vamos fazer uma campanha. André em Floripa. Hashtag. Vamos trazer André para Floripa, né, André? Né? Eu não me oponho. Querida, então, uma boa noite para vocês. Manu, André, muito obrigada, tá? Obrigado pelo convite. Que hoje o nosso dia seja sempre especial, né? Se transforme sempre, que todas as mulheres possam ter paz e força para seguir seus propósitos, né? Sua vida em paz, né? E é isso, gente, tá bom? André, eu quero que você... Com alegria e com prazer, né? Muito grata. Eu insisto em falar da dimensão do prazer também, né? Porque a gente reivindica a paz, importante. Beijo, Renata, querida, lá de Mato Grosso. A gente reivindica esse lugar, mas é muito importante reivindicar o lugar do prazer, o lugar da alegria, né? Sim. Porque quando a gente ocupar de novo esse espaço interno da gente e saber que a gente produz isso, a gente consegue ter mais força de produzir mundo, de criar contextos, de criar novos possíveis, né? Então, que esse dia de hoje marque esse encontro com a dimensão do feminino e que nos possibilite o encontro com alegria e com prazer também. Amém. Pode se despedir, querido Manu. Isso, novamente, muito, muito contente, né, por essa conversa e por agregar esse conhecimento, como eu falei, essa estrutura de tudo que eu vivencio, que eu acredito, que eu amo, que eu acho extremamente válido para agora, para a nossa cultura, para a nossa sociedade, para os próximos anos, né, como forma de expressão, como forma terapêutica, como forma de
de levar alguma beleza para o mundo, né? Todo mundo, como a Andrea até comentou um pouquinho ali, todo mundo tem essa relação de em algum momento estar no poder expressar a sua essência através de qualquer forma que seja, através seja da terapia ali, né? Mas seja também através da dança terapia. Acho que é a salvação como pessoa e automaticamente a salvação como coletivo, a salvação do mundo, né? Acho que a arte vai nos levar lá, né? Vai conseguir abaixar toda essa onda de tristeza aí que volta e meia, né, na sociedade. Então, esse trabalho lindo continue alcançando cada vez mais pessoas. Tá? Muito admirado aí pelo seu projeto. Muito lindo. Andréa, um beijo enorme no seu coração. Manu, tudo de bom, Boa tá? noite, meu amor. Boa Até. noite. Obrigada. Até mais.